Fala moçada, pessoal, para a aula de hoje já começa com o nosso som de fundo clássico, né, que é o galo cantando. Mas para a aula de hoje nós teremos então o estudo dos haletos orgânicos, haloalcanos ou haletos de alquila, certo? Essa função tão importante aí para a gente estudar, né? No Orgânica 2 vocês vão ver que a gente fica boa parte do conteúdo, boa parte do tempo estudando as reações do haleto, que é um elemento, que é um grupo de elementos, né, um grupo de funções orgânicas muito importante, muito versátil, certo? O conceito de um haleto, gente, é toda vez que a gente pega uma estrutura de um alcano, tira um hidrogênio e coloca um halogênio no lugar desse hidrogênio, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, essa estrutura aqui, triclorometano, ou cloroforme, nome usual dele, né? Aqui a gente tem uma outra estrutura, ó. Em vez de ter hidrogênios, a gente começa, só carbono e hidrogênio, começa a aparecer esse grupo de átomos que são os halogênios. Esse aqui é o peptídeo DDT, ok? Então, esses dois exemplos aí para haletos orgânicos. Aqui um outro exemplo ainda, certo? Com grupos nitrila também, não necessariamente a gente vai ter só carbono e hidrogênio e o halogênio, ele pode aparecer de forma mista com outras funções orgânicas, ok? Esse aqui é o gás lacrimogêneo, também um exemplo de um haleto. Pessoal, aqui eu coloco fontes naturais desses haletos, né? São várias fontes e inclusive de organismos vivos que faz parte do metabolismo desses organismos. Aqui, presente em alga, a gente tem esses diversos haletos aqui, ó, haletos orgânicos, não de cloro, como os exemplos que eu dei, mas de bromo. A gente tem vários, certo? Aqui também de cloro, ó, de iodo, presentes aí nesses organismos, certo? Para a gente, aqui em Orgânica 1, nós vamos ater principalmente, né, ao conceito, a localização dessas funções, a nomenclatura, a estrutura dessa função orgânica e as propriedades físicas que, igual eu falei, se a gente sabe polaridade, sabe interação intermolecular, a gente discute qualquer função, né? Então, acaba que é um pouco repetitivo. A nomenclatura também repete muita coisa a partir do estudo dessas funções, porque até agora a gente estava vendo função com carbono e hidrogênio, era tudo muito parecido. Quando aparecer os haletos, como que a gente vai fazer? A gente vai indicar o halogênio, esses grupos, como se fosse um substituinte. Então a gente continua escolhendo a cadeia principal da extremidade mais próxima do substituinte. Olha aqui, 1, 2, 3, carbono 4. No carbono 2, nós temos como se fosse o substituinte bromo. Então, 2 bromo, butano, certo? Olha aqui, ó, butano significa but, 4 carbonos, an, só ligação simples, hidrocarboneto terminando em O, certo? Vamos ver essa outra estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui que vai ser melhor da gente trabalhar. Olha só, nessa estrutura, a extremidade que fica mais próxima de receber a numeração vai ser, ó, essa extremidade aqui da direita. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7, certo? No carbono 2, a gente tem um substituinte que é o flúor. Um substituinte no carbono 3, que é o grupo etil. E no carbono 5 a gente tem um grupo cloro. Agora, o que a gente deve fazer é colocar eles em ordem alfabética para dar o nome, né? Primeiro aqui a letra C, né? Então a gente vai colocar 5 cloro, ok? Depois do C, a gente vem ver que o E vem primeiro, 5 cloro. A posição do etil está no carbono 3, 3 etil.
E o carbono, o flúor, está aqui no carbono 2. 2, flúor. E aí o flúor é o único que faz uma modificação para o nome não ficar tão esquisito, coloca um Ozinho, fluoro, certo? 5 cloro, 3 etil, 2 fluoro, aí a cadeia principal, heptano. Ok? Aqui, eu dei uma pausa que eu ia fazer esse exemplo primeiro, falei assim, não, primeiro vamos fazer desse aqui para a gente lembrar dessa questão de pôr em ordem alfabética. Nesse exemplo aqui, você pode numerar da esquerda para a direita, a sua escolha seria pela insaturação, né? Ou da direita para a esquerda seria o grupo. Mas lembra que eu falei que é como se fosse um substituinte? Entre insaturação e substituinte, a gente escolhe a extremidade mais próxima da insaturação. Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, nós temos um grupo cloro, certo? São 5 carbonos, pente, significando 5 carbonos. Cadeia saturada ou insaturada? Olha aqui, ó, insaturada. Pente. A insaturação está em qual carbono? No carbono 1. 1 em, porque é uma insaturação do tipo ligação dupla, né? Se fosse tripla, a gente colocaria in. Então tá aqui em, e a cadeia principal, o hidrocarboneto, né? A gente coloca aí 4 cloro, pente, 1N, certo? Esse outro exemplo, ortodicloro. Ah, então pode ter 2 cloro? Pode. Benzeno é a cadeia principal. Olha aqui a cadeia principal, é o benzeno. Tá aqui, ó. Esse aqui é o benzeno. Ele está falando que tem 2 grupos cloros na posição orto. Aí você fala, gente, que diabo que é isso, orto? Orto, gente, é a posição 1,2, tá? Ou posição 2, dependendo da nomenclatura. Nesse caso, posição 1, 2, então eles estão na posição orto, em relação ao outro. Ó, 1 cloro, 2 cloro. Tem 3 posições para identificar anéis aromáticos, que é a posição orto, 1, 2. A posição 1, 3 é a posição meta. E a posição 1, 4 é a posição para, tá? Então a gente tem orto, meta e para. O meta é como se fosse aqui, ó. Esse aqui é o meta. Esse aqui é o para. Aqui o orto. Tem orto de cá, tem orto de cá. Ok? Então seria mais ou menos isso. Então as regrinhas permanecem a mesma. A gente vai chamar o halogênio de um substituinte e lembrar de colocar isso em ordem alfabética. Se tiver uma disputa com insaturações, a gente começa a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Ok? A estrutura, gente, nós temos que ficar atentos para a estrutura, porque lá em Orgânica 2, isso aqui vai fazer muita diferença, né? A gente entender as reações químicas dos haletos orgânicos. Por que isso? Vamos ver aqui. Ó, se eu tiver fluormetano, fluorometano, clorometano, bromometano, iodometano, o tamanho da cadeia é a mesma. O que a gente fez foi mudar o halogênio. Aí eu posso investigar o comprimento dessa ligação. Que ligação que é essa? A ligação entre halogênio e carbono. Olha só a ligação que é mais curta, com flúor. Por que isso? Flúor e carbono têm tamanhos parecidos. A interpenetração de orbitais é mais eficiente. À medida que a gente vai aumentando o tamanho do ligante, a ligação vai enfraquecendo, vai ficando a ligação mais comprida, né? E aí a gente tem, olha só, a energia para quebrar essa ligação. Quebrar a energia do flúor, a ligação do flúor requer muito mais energia do que com o iodo. Consequentemente, os haletos de iodo são mais reativos que o de bromo, que são mais reativos que o de cloro, mais reativos que o de flúor. Aí você pode falar assim, mas como isso? Cara, vai lá na tabela periódica, você vai perceber, fazendo a configuração eletrônica do carbono, que o carbono tem 2 camadas de energia, né? O flúor também tem 2 camadas. Então, 2 átomos com tamanhos parecidos, a ligação vai ser mais eficiente. Agora, se você pega um átomo grandão e um pequenininho,
É a mesma coisa como um professor meu dizia, é a mesma coisa se você pegar um pincher com pitbull, não dá certo, né? É o famoso efeito pincher, um átomo grande, um outro menorzinho, essa ligação não vai dar muito certo, e aí você tem uma ligação enfraquecida, ok? Então, é isso, né, que eu estou discutindo a questão do tamanho dos orbitais, o orbital sp3 do carbono, né, se ele tiver ligado a um átomo de tamanho parecido, a ligação vai ser mais forte, ó, mostrando o comprimento mais curto, energia maior para quebrar, energia de dissociação, certo? Quanto maior o átomo, mais fácil quebrar essa ligação. Então isso é muito importante da gente se atentar. Uma outra coisa extremamente importante que vai ajudar vocês é o seguinte. Aqui, independente do grupo, vamos focar nosso estudo aqui nessa ligação covalente entre o carbono e o halogênio. O halogênio é mais eletronegativo. Isso faz com que os elétrons da ligação fiquem a maior parte do tempo mais próximo do halogênio. Não quer dizer que essa ligação vai ser quebrada nesse instante, não, mas que os elétrons circulam a maior parte do tempo mais próxima desse núcleo do halogênio. Isso, gente, dá uma carga parcial negativa para o halogênio e, consequentemente, o carbono fica com uma carga parcial positiva, ok? Esse carbono positivo, ele vai atrair grupos negativos, certo? Vou mostrar em um grupo negativo, esse grupo aqui, ou um grupo que tenha elétrons, certo? Por que eu chamei de nu? Nu, gente, é um termo utilizado que chama nucleófilo. Significa núcleo carga positiva. Filo, amigo. Amigo da carga positiva, ele quer carga positiva. Quem que tem carga positiva aqui? É justamente esse carbono. Então, esse carbono vai atrair outros grupos negativos. E esses grupos negativos nós vamos chamar de nucleófilos. Eles têm afinidade por carga positiva, ok? Quem é nucleófilo quer carga positiva. Quem é positivo quer carga negativa. Então, esse grupo aqui a gente chama de eletrófilo. Então, os aletos orgânicos, por natureza, nós podemos falar que eles são eletrófilos. Eles querem reagir com quem? Com o nucleófilo. Aí vai dizer, mas é confuso, esses nomes são estranhos, tá? Mas é questão de costume. Na hora que você falar assim, nucleófilo, você já vai lembrar, bater o olho aí, imaginar algum componente que tenha carga negativa ou tenha par de elétrons livres, certo? Isso é um nucleófilo. E o eletrófilo é aquele que está com uma deficiência de elétrons, ok? Então, é isso. Isso aqui vai ser muito importante lá em Orgânica 2, conseguir visualizar essas aproximações de nucleófilo com eletrófilo é muito importante. Daqui que vai vir as reações de cada função orgânica, tá? Principalmente daqui. Propriedade física, gente, aí é aquela questão, depende do tamanho da cadeia, depende da gente analisar a questão da polaridade. Esses aletos, eles vão ser, na maioria das vezes, pouco polares, tá? Bastante solúvel em solventes pouco polares, né? Densidade menor do que 1 para monocloro e monofluor. Densidade maior do que 1 para monobromo e monoiodo. E aí tem aqui a tabelinha periódica. Se a gente trocar aqui ó, o X, por exemplo, por cloro, percebam o valor da temperatura, trocar o X por bromo, perceba o valor, trocar o X por iodo, perceba o valor. É lógico que os aletos de iodo têm uma massa molar maior e, consequentemente, maior a nuvem eletrônica, maior a polarizabilidade dessa nuvem. Então, a interação intermolecular vai ser mais eficiente. Ok? Pessoal, então, de aletos, os aletos né, orgânicos, é isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida pode me chamar aí. Valeu demais e até a próxima aula que a gente vai discutir os álcoois.